Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos mais um dia aqui conosco. A Becasa, FECAP, Trade for All e Brei, para mais um dia. Para quem não me conhece, eu sou Gislaine Carrijo, eu sou gerente de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Becasa. A Becasa é a Associação Oficial de Casa e Decoração, e estamos trabalhando em junto com a FECAP, com o Embrei, com a Trade for All e com outros parceiros para estar ajudando todos vocês aí nos ambientes virtuais, para novas oportunidades e business. Sejam muito bem-vindos. Miriam, Maurício, Roberto, Edson, muito obrigada por mais um dia. E Miriam, eu passo agora para você. Muito obrigada. Olá, pessoal, bom dia. A gente está aqui de volta. Hoje a gente não encerra, né, as nossas lives, a gente continua aí com muito conteúdo junto com o pessoal da Becasa, mas é um prazer a gente estar aqui de novo, fazendo acontecer o nosso projeto de conexões empresariais, que surgiu no meio de toda essa pandemia e que a gente julgou ser muito necessário nesse momento, a gente fazer realmente uma rede de solidariedade, de conhecimento também para ajudar da melhor forma possível os empresários, não só aqui de São Paulo, mas como do Brasil inteiro. A FECAP é uma escola de negócios, ela é uma escola de negócios muito tradicional, ela tem 118 anos aqui em São Paulo e ela nasceu justamente com esse DNA, com a ideia de ajudar os empresários e fazer os negócios acontecerem. Então, como não poderia deixar de ser nesse momento tão decisivo, a gente resolveu fazer o Conexões Empresariais. E junto com a Becasa, a gente resolveu fazer essas lives aqui no YouTube, deixar gravadas aqui todo esse conteúdo para vocês, para que vocês consigam se qualificar e se capacitar para as rodadas virtuais. É um momento novo, são coisas novas que estão acontecendo no mercado, e a gente quer realmente que vocês façam negócios por aí, que vocês entrem nessas rodadas virtuais e que o máximo de negócio seja fechado, que seja bom para todas as partes. O nosso site é www.fecap.br/conexões empresariais. Fiquem à vontade para visitar o nosso site, para olharem o conteúdo que a gente já produziu. E também, se vocês tiverem qualquer dúvida ou qualquer assunto pertinente, deixem suas dúvidas ali que a gente, com certeza, vai respondê-las. Muito obrigada pela audiência aqui e vou passar a palavra aqui para o Edson. O Edson trabalhou com a gente no projeto do PayEx, também aqui na FECAP. Ele era nosso monitor. E hoje também a gente tem o nosso professor Roberto Falcão, de Marketing Internacional, e também o Maurício Prazac, do Ibrei. É um prazer estar com vocês aqui. Prazer é tudo nosso. Bom dia a todos. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Sou o Edson Correa Tavares, da Trade for All, mas estou aqui hoje muito mais como pesquisador da FGV, né, junto com a Miriam da FECAP, e a gente está desenvolvendo essa que é uma pesquisação que busca decifrar, né, como que as feiras de negócios vão acontecer virtualmente, né, e por isso que é muito importante a participação de todos, né, que todos postem aí suas dúvidas, suas perguntas, porque a gente está ajudando os empresários brasileiros a se prepararem para esse momento, para essa transição para o mundo virtual, né, então a gente precisa entender principalmente quais são as dificuldades, em que situação que os empresários estão hoje, para a gente conseguir acompanhar essa que é uma grande tendência, né? Então, a gente está fazendo uma pesquisa, tem um link na descrição do vídeo, é importante que vocês participem, leva 1 minuto apenas para preencher essa pesquisa, e depois a gente vai compartilhar os resultados também dessa pesquisa, tanto em formatos de artigos e também com todas as estatísticas do setor, tá certo? Agradeço, então, a presença hoje do Tito Falcão, professor de marketing da FECAP, que vai falar sobre a experiência do usuário, que é tão importante nesse momento, e também do Maurício Prazac, do Ibrei, que também vai falar sobre uma nova ferramenta que eles estão desenvolvendo para a realização de feiras de negócios virtuais. Então, Tito, por favor, assume aí. Obrigado mais uma vez a todos. Maravilha. Bom dia a todo mundo. Um prazer estar aqui. Agradeço muito o convite da Miriam, da Becasa. Um prazer estar com o Maurício aqui para a gente conversar sobre esse tema. Um tema que eu acho tão interessante, né? A experiência do usuário, um tema que eu
pesquiso, gosto de me atualizar sempre, e além de ser uma temática também de aulas e consultorias. Deixa eu compartilhar, eu preparei alguns slides, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Então, antes de mais nada, eu sou o Roberto Falcão, né, eu tenho a minha graduação em administração, estudei lá na FEA, depois fui fazer minhas pós-graduações em Direito, e acabei voltando depois para a FEA, fazer meu mestrado e doutorado na área de marketing, né? E hoje eu sou professor de graduação e de pós-graduação em algumas instituições que estão aqui na tela, e sou head de marketing da Gastur também, tenho uma empresa de consultoria. E então, como eu disse, a gente vai bater um papo hoje, né? É realmente uma discussão, a ideia é fazer algumas provocações, né? A gente não tem todas as respostas, ainda mais nesse momento em que a gente vem falando tanto sobre esse novo normal, né? Mas o que vai ser a experiência do usuário, de que forma nós vamos nos relacionar e fazer negócios daqui para frente, né? Eu queria começar dizendo que, no fundo, novo, assim, não é tão novo assim, né? A internet completou 50 anos no ano passado. Já faz algum tempo que a gente vem falando sobre a quarta revolução industrial, em que a gente vem falando sobre as tecnologias exponenciais. Então, a pandemia e a reclusão social, elas aceleraram um pouco mais o processo e elas despertaram na cabeça de muitas pessoas essa compreensão de que o mundo vem realmente mudando, né? Mudando em todos os aspectos, na forma como a gente consome conteúdos, na forma como a gente adquire produtos, na forma como nós nos relacionamos com muitas pessoas, né? Quantos de nós utilizamos só as mensagens do WhatsApp para falar com familiares, né? As ligações, as cartas, né? Desapareceram praticamente, né? Então, começo fazendo essa provocação de que o novo não é tão novo assim, mas agora realmente o impacto dele começou a ser perceptível para todo mundo. Tanto quando a gente fala de consumidor final, quanto quando a gente fala também do mercado B2B, as relações empresa a empresa, né? Talvez no B2B ainda não seja tão evidente assim, por ser supostamente um mercado um pouco mais racional, um mercado um pouco mais lento no seu processo de negociação, justamente porque o processo de decisão precisa ser mais cuidadoso, né, menos impulsivo, e fica evidente de que boa parte de nós já nos tornamos, inclusive, escravos da tecnologia, né? Então, o tema de hoje é esse, né? De que forma a tecnologia vai viabilizar e vem possibilitando novos modelos de negócio, né, especialmente nessa questão das rodadas de negócio e das feiras virtuais. E eu queria fazer uma breve introdução aqui também sobre a questão da cultura digital, né? De que forma nós consumimos mídia. Essa aqui é uma pesquisa bastante recente do We Are Social e da Hotsuite, e a gente pode observar aqui que atualmente no Brasil, isso aqui é especificamente do Brasil, janeiro de 2020, né, 212 milhões de pessoas vivem nas principais cidades, e 205, quase 206 milhões de pessoas têm acesso a smartphones e a internet. Ou seja, teoricamente 97% da população teria acesso a isso. Esse número não é perfeitamente correto, porque muitas pessoas têm 2, 3 celulares, né? Mas essa outra questão aqui é muito importante. 71% da população hoje no Brasil tem acesso à internet, né? Internet de diferentes qualidades, né? E agora, por causa da pandemia, a gente vem percebendo a dificuldade, muitas vezes, de algumas pessoas fazerem reuniões, de acompanharem seus estudos, né? Mas não deixa de ser um número bastante expressivo. E outro número que chama muito atenção para mim são esses números aqui de quantidade de horas diárias que nós utilizamos em frente à internet. Em média, o brasileiro fica 9 horas na frente da internet. E essas 9 horas são distribuídas nessas plataformas todas, né? A maior parte delas está entre aqui, uso de mídias sociais, ou seja, nós nos relacionando com outras pessoas por meio da internet, seja por meio de um Instagram, de um Facebook, de um Pinterest, de um TikTok, que vem ganhando muito espaço, e assistindo conteúdos de internet também. Desculpa, de televisão por meio da internet. Ou seja, nós estamos consumindo muito mais mídia hoje em dia por meio da internet do que nós consumíamos antigamente. E como eu falei, a pandemia acelerou isso, né? Em termos de reuniões e plataformas de encontro e de relacionamento, um estudo do BTG
agora divulgado em maio, ele mostra esse pico que ocorreu no começo ali no meio de março, que foi justamente quando a gente começou o distanciamento social no Brasil, né, e depois uma redução. Mas mesmo nessa redução, a gente praticamente dobrou o consumo que a gente tinha anteriormente. Né? Dependendo da plataforma, esse aumento foi superior a 100%. Né? Ou seja, nós realmente estamos cada vez mais migrando a nossa forma de consumir conteúdos e de nos relacionarmos para os meios digitais. Né? E quando a gente pensa nas novas gerações, isso fica ainda mais evidente, como eu vou falar daqui a pouco. Né? Eu recentemente, assistindo uma live, uma discussão entre alguns empresários, consultores, uma das pessoas comentou isso aqui. Né? Hoje em dia existem 2 tipos de empresas. As empresas que são tech e as empresas que são dead, ou seja, as empresas que têm de alguma forma um veio tecnológico e as outras empresas todas que não têm esse veio, que muito em breve estarão mortas. Né? Eu acho que é muito interessante a gente refletir sobre isso, mas eu acho que a gente tem que ter parcimônia. Né? Eu realmente acho que a parte tecnológica veio para ficar, e vou reforçar isso daqui a pouco, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o excesso, muitas vezes, de aspectos tecnológicos, né? A gente tem, muitas vezes, enfeitado demais o pavão e esquecido de aspectos básicos, aspectos centrais. Né? E talvez agora, durante a pandemia, algumas organizações tenham se dado conta dessa necessidade da humanização. Né? Algumas empresas voltaram a criar um canal de comunicação pelo WhatsApp, por exemplo, mas sem utilizar um robozinho, sem utilizar um atendimento automatizado, né, colocando realmente uma pessoa para atender. Criaram outros canais de comunicação. Então, fica aqui essa questão de que a gente precisa sim se preocupar com o aspecto tecnológico, com o aspecto de como nós vamos nos diferenciar e cada vez mais sermos mais efetivos nos nossos negócios, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter clareza de que a gente precisa ter parcimônia. Né? O lado humano não pode ser esquecido. E um outro termo que vem ganhando muito espaço, né, na discussão tanto de omnichannel quanto de experiência do usuário é o phygital, né, ou phygital, que é a mistura do físico com o digital. Essa sobreposição, né, e essa interação, ela já existe há pelo menos uns 10 anos. A gente vem discutindo sobre o efeito showrooming, ou seja, a pessoa ir até uma loja física para entender, para tocar, para conversar, e depois ela volta e adquire o produto nos canais digitais das organizações. Agora, durante a pandemia, isso fica muito evidente de que o físico, ele não é tão necessário assim, embora a gente sinta falta muitas vezes do contato humano, mas as organizações elas vêm conseguindo desenvolver ferramentas, mecanismos para suprir essa ausência do físico. E o digital ganha espaço. Agora, o digital não vai fazer desaparecer totalmente o físico. Né? O que as organizações precisam, de alguma forma, fazer é buscar uma forma de melhorar a experiência do usuário como um todo. E é importante entender a experiência do usuário, o que significa isso? Né? Uma palavra tão mal utilizada, tão popularizada, né? Muitas pessoas falam hoje em dia, porque eu não vendo mais um produto, eu vendo uma experiência. Eu falo, ok, mas então, o que é esse negócio chamado experiência? E aí o empresário, o gerente, ele trava, ele não sabe explicar. Por definição, experiência nada mais é do que um conjunto de sensações, de emoções que são invocadas no usuário, no comprador, ao longo de toda a jornada dele. Então, quando ele entra num site, ele já começa a se relacionar com a empresa, ali já começa a experiência dele. Quando ele entra num chat, quando ele entra num aplicativo, quando ele vai até uma loja física, depois de ter adquirido, quando ele liga para um pós-venda, isso tudo faz parte da jornada do usuário. E se a organização não tem processos bem definidos, roteiros bem definidos, a experiência do usuário vai ser prejudicada, independentemente dela ter um excelente produto. Devo focar na qualidade técnica do meu produto? Claro, óbvio. Mas não adianta eu achar que um produto bom vai ser suficiente se eu tiver um site vagabundo, se eu tiver uma comunicação ruim, se eu tiver um canal de comunicação que não funciona. Né? Então a experiência ela acaba sendo prejudicada nesse aspecto. Além disso, a gente precisa também ter clareza, eu gosto muito dessa charge do Frank Maia, em que ele coloca duas senhorinhas ali num ponto de autoatendimento, ou seja, tecnologia, né, um ponto de self-service, né, e elas precisam pagar um boleto e elas estão tentando decifrar ali o que significa ler os códigos de barras, e elas começam a ler, né, o grosso, fino, fino, grosso.
Isso é boa parte da população brasileira, isso é boa parte da população mundial. Pessoas que não têm essa familiaridade, não têm essa desenvoltura com tecnologias, não sabem direito usar um smartphone, não sabem direito navegar na internet, né? Não compreendem como utilizar tantas outras tecnologias. Então, quando a gente fala daquela ideia do tech or dead, né, as empresas tecnológicas ou mortas, de novo, a gente precisa ter parcimônia, porque a tecnologia ela é muito importante, mas ela deve ser um meio para melhorar a experiência do usuário. Sempre que a empresa coloca a tecnologia acima de tudo, como se a tecnologia fosse o fim, eu acho que ela já começou a errar, né? A gente vai ter uma parcela dos consumidores que talvez fiquem perdidas, né? E, de novo, não adianta a gente só querer enfeitar o pavão e esquecer do básico, né? Então, essa ideia de eu focar na minha proposta de valor mais central, né, no relacionamento mesmo, na construção e na manutenção do relacionamento com o meu cliente, é absolutamente essencial. Essa questão da empatia, da humanização. A pandemia, ela jogou luz, né? Ela reforçou essa questão da empatia. Mas a empatia, a gente vem falando sobre ela já há muitos anos, né? O pessoal do design, que tanto contribuiu para a área de administração, né, com toda a lógica de design thinking, o ser humano como centro das decisões, né, isso tudo parte da empatia. Então, se eu estou pensando em experiência do usuário, o meu ponto de partida deve ser sempre o meu usuário. Quem é o meu usuário? Qual é a familiaridade que ele tem com a tecnologia? Quais são os desejos e os anseios dele? E a partir disso, eu começo a desenvolver todo o meu aparato, né? Eu coloco aqui a questão da ilusão do sucesso, né? Esse é um aspecto muito traiçoeiro para algumas organizações. Essa ideia de que eu já atingi um patamar de sucesso, eu já sou renomado e tenho uma marca forte, e, portanto, eu não preciso me preocupar com algumas questões. Isso é perigoso. No mundo disruptivo, no mundo que vem mudando a cada momento, né, o tal do mundo VUCA, né, que é volátil, incerto, complexo e ambíguo, eu não posso me dar o luxo de achar que eu atingi o Olimpo e, portanto, eu não preciso fazer mais nada, né? Então eu preciso tomar muito cuidado com essa arrogância, com essa prepotência, né? Como eu falei, o mundo mudou. Não só as empresas mudaram, os modelos de negócios mudaram, né, mas o próprio consumidor mudou. E vem mudando. A gente fala hoje em dia de um consumidor 4.0. Né? Tem esse livro bastante interessante do Kotler, em que ele discute quem é esse cidadão novo, né? Esse novo consumidor, que é absolutamente conectado, antenado, mas justamente pelo volume de dados aos quais ele tem acesso, é um tipo de consumidor disperso, distraído. Então a organização ela precisa fazer um esforço muito maior para conseguir entrar em contato com essa pessoa, criar relacionamento e manter relacionamento. Se os relacionamentos começam a migrar para um ambiente digital, virtual, esse relacionamento ele fica um pouco fragilizado. Você não vai mais ter aquele aperto de mão, você não tem mais o olho no olho, né? Então, isso acaba mudando a forma como eu me relaciono. Então, as empresas precisam realmente repensar. Agora, de novo, não adianta achar que a gente vai conseguir puxar o freio de mão, ou que passada a quarentena e o distanciamento social vai tudo voltar. Não, a gente realmente vai ter esse tal do novo normal que tanto vem se falando hoje, né? Mas esse novo normal, na minha opinião, ele vai continuar seguindo essa sequência de evolução que alguns autores discutem, né? Há alguns anos atrás, a gente realmente focava na mercadoria, nas commodities. Hoje a gente está ali no outro extremo, né? E eu cito aqui algumas marcas, né, independente de quais sejam, não sou sócio de nenhuma delas, né? Mas hoje a gente vive realmente uma economia da experiência. Por que economia da experiência? Porque os consumidores tendem a priorizar essa experiência, ou seja, esse conjunto de sensações e emoções que eles sentem ao longo da jornada deles. E o produto, tecnicamente, não perde relevância em si, mas ele acaba ficando diluído em tantas outras coisas. No ambiente de loja, na simpatia do vendedor, na facilidade de contato que eu tenho. Então a equação ficou bastante mais complexa, com várias novas variáveis. E eu, como organização, portanto, como eu disse, preciso sim trabalhar a questão da empatia. Não adianta eu ficar desenvolvendo, eu juntar minha equipe de engenheiros e de técnicos e de desenvolvedores de novos produtos, e eu fazer um caminho lindo, maravilhoso, um jardim lindo e maravilhoso, se o cidadão quer simplesmente cortar o caminho, ele vai destruir o jardim que eu fiz. Vai passar por cima da minha grama. Então, de novo, tudo parte do usuário, né? A centralidade no usuário, ou o termo em inglês, consumer-centric.
né? Tudo parte de uma boa análise de dados. A gente vê cada vez mais a administração e o marketing caminhando nesse sentido dos dados como centro, né? Data-driven, ou seja, eu sou orientado a dados, para que a partir disso eu consiga tomar boas decisões. Há 2 anos, eu tive a oportunidade de assistir a palestra da Tiffany, e ela falava sobre não mais economia dos serviços e das experiências, mas sobre economia da empatia. De que forma a empatia realmente vinha mudando o mundo. E para ser empático, ou seja, para eu conseguir me colocar no lugar do outro, de novo, eu tenho que partir de uma boa análise de dados. Para isso, a gente tem esse mar de dados que é o Big Data. Né? A internet é realmente um oceano de dados não estruturados, com todos os rastros que as pessoas deixam. Mas só o Big Data é pouco. A gente vem cada vez mais discutindo sobre o tal do Thick Data, ou seja, dados parrudos, que nada mais são do que uma combinação entre o Big Data, mas também entre o Small Data. Deixo aqui a sugestão desse livro muito interessante do Martin Lindstrom, em que ele discute exatamente isso, né? A minha capacidade de conhecer melhor o usuário por meio de entrevistas, por meio de um contato mais próximo, e não só por meio de dados demográficos ou de rastros que foram deixados na internet. É esse tipo de análise, por exemplo, que fez uma marca de chocolate bastante nova se reinventar e inovar durante a pandemia. Não sei se vocês acompanharam, mas essa marca de chocolates, né, a Dengo, ela criou uma nova forma de e-commerce. Algo muito interessante. Em vez de você ter só uma plataforma em que você entra, escolhe, coloca no carrinho, passa o cartão de crédito e espera chegar em casa, você entrava na loja, essa loja era efetivamente uma câmera dentro de uma loja física da Dengo. E você interagia com o vendedor. Se as novas gerações cada vez mais criam seus relacionamentos e suas formas de consumo por meio da internet, a gente precisa pensar em novas formas de nos relacionarmos e de nos diferenciarmos por meio da internet. E essa interação, portanto, humanizada e até divertida, em que eu tenho um vendedor em loco que vai pegar da prateleira, me mostrar um produto, tirar dúvidas, né? Isso certamente é muito mais agradável, muito mais confortável para mim, para eu poder tomar minhas decisões de compra, do que um mero portfólio, do que um mero catálogo digital. Né? Então, a questão que se coloca é, ok, hoje a gente tem um ser humano ali, será que amanhã esse ser humano vai desaparecer? Será que vamos automatizar tudo, a inteligência artificial vai dominar tudo? Eu acho que não. Eu acho que, em parte, a gente vai ter um aumento da inteligência artificial, né, do machine learning aparecendo, mas o lado humano tende a não desaparecer. Né? A própria pandemia evidenciou que, em momentos de crise, o ser humano quer se relacionar com outras pessoas. Né? Nós somos seres sociais, às vezes em menor escala, mas, de modo geral, nós somos seres sociais. Né? Mas agora, caminhando para a questão das feiras mesmo, né? A gente precisa pensar nessa questão do virtual e do digital, então, em entender bem o consumidor, entender a dinâmica dele e aceitar o fato de que cada vez mais a gente vê as novas gerações criando os seus grupos de amigos, criando as suas amizades, os seus relacionamentos por meio da internet. Né? Se a gente voltar alguns anos, lá em 2003, a gente viu talvez a primeira iniciativa mais forte no sentido de criações de comunidades virtuais. O Second Life nada mais era do que isso. Você tinha a possibilidade de criar um avatar e começar a interagir numa realidade paralela com outras pessoas. Fazer amigos, trabalhar, participar de eventos, criar eventos. Né? E muitas pessoas adoravam isso. Né? Um dos motivos para o site, para essa plataforma ter sido tirado do ar, foi justamente essa confusão entre o que era real e o que era falso. Né? Em 2004 surge uma outra plataforma que algumas pessoas também conhecem, que é o tal do Invo. Sumiu tudo? Não. Esse ano foi lançada uma outra plataforma direcionada a crianças. Eu tenho uma filha de 8 anos que descobriu isso aqui recentemente com os amigos e adora isso. Né? Vai ter festa de aniversário dos amigos? Dentro disso. Vai ter eventos de não sei o quê? Dentro disso. Então essa realidade virtual, essa criação de avatares, esse aspecto lúdico, cada vez mais tem feito parte da vida dessas novas gerações. E essas novas gerações, em algum momento, vão chegar à gerência, à diretoria, vão chegar ao topo das organizações. E aí a gente já precisa começar a pensar em como construir esse futuro para abraçar e para entregar o que essas gerações querem receber.
A gente teve recentemente, esse ano, uma formatura do pessoal da UFMT, lá do Mato Grosso, e devido à pandemia eles não podiam se encontrar, o que eles fizeram? Criaram um ambiente de interação dentro de um jogo chamado Minecraft. Essa aqui é uma das imagens do jogo. Então, cada aluno e seus convidados tinham os personagens interagindo, participando. Talvez alguns de vocês se questionem, poxa, mas será que isso aqui tem a ver com o mundo de feiras, com o mundo de eventos? Eu diria que talvez ainda não. Talvez seja muito específico para um universo de games, para um universo mais adolescente. Né? Acho que talvez boa parte dos executivos hoje não tenham vontade, não tenham tempo em criar avatares e ficar participando de um evento de tanta imersão assim, né, com a realidade virtual. Mas, de novo, a gente precisa começar a pensar o futuro. Né? Dado que existe um movimento das feiras caminhando para um cenário virtual, para um cenário digital, né, esse aqui talvez seja o extremo, né, em que você realmente vai emergir e você vai se sentir dentro. O que nós temos hoje? Queria comentar rapidamente duas situações que eu observei. Né? A gente tem a Canton Fair, que acabou ontem, né? Uma feira, talvez a primeira iniciativa de maior escala realmente de uma feira virtual, mas eu particularmente senti muita dificuldade, né? Achei pouco usável, usabilidade fraca do site, complexa, pouco amigável as interfaces. Basicamente eu senti um conjunto de uma interface com eventos como esse, e em vários lugares tudo em chinês, ou seja, pouco amigável para nós ocidentais, e em paralelo um portfólio digital, ou seja, era uma feira que na verdade era um repositório, era um catálogo virtual, em que eu poderia ver imagens, dependendo da empresa eu poderia ver um videozinho, e eu poderia pedir para entrar em contato com algum representante. Então esse é um modelo de feira digital, em que eu coloco catálogos e eu coloco dados na internet e em paralelo eu faço alguns eventos. Agora, eu acho que o evento por si só não caracteriza uma feira. Quantos eventos nós sempre tivemos por aí, você não pode dizer que um evento, um curso, um treinamento, um webinário é suficiente para caracterizar uma feira. Por outro lado, a gente tem uma feira também acontecendo da Syngenta, e a proposta deles foi um pouco diferente. Né? Eles realmente criaram um ambiente em que você percorre, um ambiente bastante agradável, bastante aberto, né? Tudo a ver com o produto que eles comercializam. Já na entrada da feira, você tem uma interação com um personagem, né? Que é um personagem real, contando um pouquinho sobre a feira. E aí, então, a partir desses desenhos que existem aqui no chão, né, você vai se deslocando pela feira, escolhendo o que você quer ver. E aí você tem, então, as opções de ver produtos e você tem a opção de ver conteúdos. Você escolhe qual palestra você quer assistir. E aqui já começa algo muito interessante. Não só isso viabiliza que eu participe com um custo muito mais baixo, porque eu não preciso me deslocar até a feira, mas isso também quebra o problema dos eventos que ocorrem de forma síncrona. Quantas vezes ocorrem duas palestras simultâneas e você gostaria de assistir as duas? E aqui não é problema. Né? Você pode consumir uma de forma simultânea, ao vivo, e a outra você pode assistir depois de forma gravada. E o melhor dos mundos, para o organizador, realmente os dados são todos coletados aqui, porque para assistir o conteúdo você vai ter que digitar. Né? Então a captação de dados bastante estruturada, pode ser um diferencial competitivo. Né? E uma outra tela aqui da feira, numa única tela você tem um vídeo, você tem uma palestra, você tem uma apresentação para a pessoa baixar o seu aplicativo, e aqui você ainda tinha a opção de ter informações sobre o produto. Se você clicasse, abrir uma ficha técnica. Ou seja, o custo também para o organizador da feira fica muito mais baixo, porque você organiza isso tudo de uma vez, né? E no ano que vem você só replica, talvez você só precise ajustar algum conteúdo, sem o custo de organização, locação de espaço, montagem de stands, etc, etc. Agora, voltando ao que eu falei sobre as imersões, né? Já existem iniciativas, sim, de utilização de realidade virtual. Será que esse é um caminho? Não sei, fica a provocação eventualmente até para a gente discutir. Estou vendo que eu já falei muito aqui. Né? Existem empresas que vêm trabalhando realmente nesse sentido de desenvolver stands, de desenvolver personagens 3D, hologramas. Né? Eu acho que a gente vai ter três grandes possibilidades de feira. Né? Uma que está mais do tipo da Canton Fair, que é mais um repositório de conteúdos, que
pode funcionar, embora eu acho que um site das empresas poderia resolver isso bem. Eu acho que existe um caminho no meio, que é o modelo da Syngenta, em que a gente tem um deslocamento pela feira, né? Eu me sinto dentro de um ambiente que faz algum sentido para se chamar feira. E um terceiro momento que eu acho que aos poucos tende a ganhar espaço é a ideia da realidade realmente aumentada, da realidade virtual, em que eu vou imergir, eu vou realmente me tornar parte daquele ambiente, né, me relacionando com outros participantes. Então, para encerrar, eu coloco aqui algumas sugestões, né, algumas provocações que eu acho que são muito relevantes. A primeira delas, sem sombra de dúvida, é saiba quem é o seu público, o que o seu público espera, né? Quanto que o seu público quer fazer de networking, quanto que o seu público precisa de dados técnicos, quanto que o seu público precisa de um olho no olho, de um aperto de mão, e como que você pode, de repente, minimizar essa falta da presença física. Equilibre, busque formas de equilibrar as interações, né? Cuidado para não colocar só a parte tecnológica. Lembre-se também de manter interações baseadas em pessoas. Esse equilíbrio certamente é essencial, né? Crie conteúdo síncrono. Só faz sentido ter uma feira também se eu me sentir parte de alguma coisa, se eu puder interagir, síncrono, ou seja, ao vivo. Eu quero tirar uma dúvida, eu quero interagir. Senão eu posso sempre deixar para depois. Vai ficar gravado, outra hora eu entro no YouTube, outra hora eu entro no site da empresa. Essa sensação de imediatismo, ela é importante também. Não só para o consumidor, para ele sentir que é importante, mas para a própria empresa, para ela atrair o consumidor. Isso, inclusive, é um gatilho mental muito forte, né? A questão da surpresa, né? A questão do não esperado é muito importante também para a experiência do usuário. Porque se eu só recebo aquilo que eu já esperava, pode ficar um negócio um pouco sem graça, né? Um pouco pasteurizado. Se eu, como organizador, eu consigo criar momentos de uau, né? Essa surpresa, até eventualmente lúdico, eu coloco ali com ponto de interrogação, podem ajudar a melhorar essa experiência do usuário. E certamente a gente não pode esquecer, um dos aspectos mais importantes de qualquer evento é o networking. Então as empresas precisam cada vez mais bolar mecanismos para que haja interação entre as pessoas, né? E aí esse último slide é um slide de trade-off, né? Ou seja, e aí, qual é o melhor caminho, né? No momento em que nós possamos voltar a nos reunirmos de forma física, né? Será que vale a pena eu focar na redução de custos, mas ao mesmo tempo eu não vou ter esse aperto de mão, esse olho no olho? Será que vale a pena eu realmente pensar na democratização e liberar o acesso de forma facilitada pela internet? Ou não, realmente é melhor eu criar algo mais exclusivo, mais seleto para algum perfil de consumidor? Enfim, são questões aí que a gente pode discutir aos poucos. Gastei bastante do meu tempo. Eu fico aqui à disposição, esses são meus contatos, se alguém tiver interesse em entrar em contato. Obrigado pela atenção, foi um prazer conversar com vocês. Maurício, passo a palavra para você. Muito bom, obrigado. Bom, prazer estar aqui com vocês, discutindo um pouquinho também. Na verdade, eu queria acrescentar algumas coisas aí, acho que tiver uma aula brilhante aí sobre user experience, e eu não tenho nem competência técnica para agregar no aspecto do conteúdo aí, né? Eu estou aqui aprendendo. Eu estou aqui mais na condição de convidado para conseguir colocar para vocês um pouquinho da experiência prática que nós temos tido, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Maurício Prazac, sou presidente do IBREI, que é o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Relações Empresariais Internacionais. E o nosso instituto ele trabalha bastante promovendo a melhoria das relações aí, né, entre as empresas brasileiras e as empresas estrangeiras. E principalmente nesse momento agora de pandemia, a gente tem procurado, enfim, tem trabalhado muito aí para ajudar as empresas a não só sair desse processo aí de crise, mas também de alavancar também as suas atividades e conseguir acessar essas oportunidades novas que estão surgindo aí no mercado internacional. Porque realmente a gente tem falado bastante que a internacionalização das empresas, principalmente nesse momento agora, é uma perspectiva muito interessante até de saída para a crise. E uma coisa que está na pauta aí, que foi falado muito bem,
é justamente essa questão dessa transformação de todo o ambiente de comércio internacional para o ambiente digital, né? E isso é uma realidade que, assim, o Tito colocou muito bem, é algo que estava acontecendo já no mundo, né? Era uma tendência já mundial que a gente já via como certa, mas que realmente esse processo do coronavírus empurrou de uma forma muito rápida e, de repente, a gente se deparou com uma realidade que a gente não esperava ter em tão pouco tempo, né? Então, todo mundo teve que se adaptar, né? Então, ninguém estava preparado para isso. Então, as grandes feiras de negócio não tinham sistema para isso, as grandes rodadas de negócio não tinham sistema para isso. Tudo que existia de sistema até hoje eram sistemas que eram sistemas para rodadas paralelas, eram coisas assim, acessórias, né? Porque o foco sempre foi, até hoje, sempre foi as dinâmicas presenciais, né? Então, quando a gente se deparou com esse novo momento, o mercado inteiro parou e falou assim, caramba, aonde que a gente vai buscar os recursos? E nenhum dos recursos que existiam no mercado supriam a demanda, né? E olha, eu estou falando por experiência própria, porque eu liguei para as maiores feiras do mundo, falei com todo mundo, né? Porque as associações aqui, todo mundo via procurar a gente no Instituto, né? E eu falei com todo mundo e o pessoal falou, olha, não tem hoje plataforma no mercado que supra. Nós estamos desenvolvendo a nossa. Então, eu falei com o pessoal da Coelmesse, falei com o pessoal da Canton Fair, falei com o pessoal enfim, de feiras do mundo inteiro, falando assim, olha, nós estamos começando do zero, construir as nossas próprias plataformas, porque o que existe no mercado hoje não supre a demanda que surge a partir desse momento, né? E aí, então, com base nisso, a gente começou a acompanhar uma série, todo esse desenvolvimento do mercado que estava sendo feito, quais eram as propostas, justamente um pouquinho disso que o Tito apresentou, né? Os veios diferentes, né? Aquelas propostas um pouco mais secas, mais duras, aquelas propostas mais gamificadas e tal. E dentro desse panorama todo, o que a gente acabou definindo também foi de construir uma plataforma própria também, do próprio Instituto, porque também a gente começou a coletar um monte de informações aí diferentes e viu também o que era mais interessante para a realidade brasileira, né? Então, a gente acabou, pela experiência também dos nossos associados aqui, a gente tem gente muito qualificada do Instituto, então a gente acabou construindo também uma plataforma própria, que inclusive vai ser usada agora para a Becasa, e a Gislaine, que está nos acompanhando aqui nesse evento, vai poder falar um pouquinho do contato que ela está tendo aí com o Lucas Mendes, que é o nosso líder aí desse projeto. Vou até apresentar alguma coisinha aqui dele para vocês, mas é um projeto super legal. E a gente está justamente passando por esse processo agora, de entender essa nova realidade, né? E de conseguir trazer as empresas para esse novo momento. Por quê? Porque uma das principais coisas que a gente percebeu, né, é que isso não vai ser só um tapa-buraco, né? Isso não é assim, olha, nós estamos passando por processo de coronavírus e está todo mundo em casa, então a gente precisa agora suprir uma deficiência de contato físico, vamos arranjar uma plataforma para fazer os negócios agora e daqui a pouquinho a gente volta para o normal. Não vai ser isso, né? O que está surgindo agora vai vir para ficar. Não que não vão ter os contatos físicos, vão acontecer, vão ter as feiras presenciais, provavelmente, vão ter as rodadas de negócios físicas, vão ter, né? Mas isso que está surgindo agora vai vir e vai ficar, né? Então, essas transformações que o Tito estava comentando, que as empresas vão precisar fazer, vão ser super relevantes e vão ser necessárias, porque daqui para frente, essas rodadas de negócio online, as feiras online, elas vão ser uma realidade para as empresas, porque isso facilita o acesso ao mercado, isso facilita a democratização de acesso, né? Eu estava comentando no nosso call de alinhamento aqui para esse evento, né? Nós estamos, essa semana, acontecendo também uma outra feira que a gente está apoiando, que é uma feira de tecidos, a feira de Zhejiang, uma feira do mercado têxtil, né, indústria têxtil, que já é uma feira que está no meio termo aí das que foram faladas aí. Ela tem, assim, uma dinâmica, vai ter um desenho de uma feira, tem lá os stands, você clica no stand, e cada stand que você clica, você entra dentro da fábrica do cara, só que lá dentro da fábrica do cara você vê um indivíduo lá dentro, ele está lá 24 horas por dia, tem alguém transmitindo lá dentro da fábrica,
e ele conversa com as pessoas ali. Você manda o seu chat ali, fica ali ao vivo, o cara ele vai mostrando os tecidos, ele pega lá da própria produção, ele vai te mostrando como é que funciona e tal, vai tirando suas dúvidas, né? É quase como se fosse um stand de uma feira, só que em vez de estar no stand, você está dentro da própria fábrica do cara. Eles lá na China, né, falando em inglês fluente, ou seja, você percebe que o pessoal se preparou muito bem para essa feira. Então tem um nível de interatividade muito bom, só que assim, você imagina, cada standzinho que eu clicava ali para ver, tinha assim 200, 300 pessoas assistindo aquela exposição daquele indivíduo ali, mostrando o produto dele numa feira, né? Então você imagina, quem já foi em feira sabe, né? Se pegar qualquer stand, você não tem 200, 300 pessoas dentro de um stand ouvindo uma pessoa falar, né? Então, o quanto que isso democratiza o acesso a essas feiras internacionais? Um indivíduo que tem uma loja aqui, ou um comprador de tecido chinês aqui, para poder participar de uma feira dessa, ele gastava 5, 6 mil dólares numa viagem internacional, né? E agora ele consegue acessar aqui e participar de uma feira internacional dessa quase a zero de custo. Então, são realidades que vão ficar, e que é importante as empresas se prepararem para isso, né? E então essas tecnologias estão surgindo. Eu quero mostrar um pouquinho, assim, por exemplo, só como exemplo, né, do que a gente tem criado aqui no Instituto, só para vocês terem uma ideia. É uma coisa bem simples, não é de feiras, é de rodada de negócio, né? Mas apesar de ser simples, tem um impacto muito grande, porque a ideia é de colocação realmente das empresas no mercado internacional. A gente fez um videozinho aqui que eu vou mostrar para vocês, que até foi um vídeo feito para a rodada que nós estamos fazendo com a AB Casa. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Pronto, deve estar aparecendo para vocês. Você quer aumentar a sua participação no mercado internacional? Por meio das nossas rodadas virtuais de negócios internacionais, conectamos a sua empresa e compradores qualificados em todos os continentes. Como funciona? Usando inteligência de dados, mapeamos os principais compradores dos seus produtos no país-alvo. Depois, nossos especialistas entram em contato com os compradores para verificar a compatibilidade com a sua empresa. Então fazemos os convites a eles, agendamos as reuniões e disponibilizamos acesso ao showroom internacional que criaremos para a sua empresa. Como vai funcionar o dia do evento? No dia e horário da rodada, você irá acessar a página da rodada com seu e-mail cadastrado e terá acesso ao nosso vídeo de boas-vindas. Depois disso, é só acessar a sua agenda ou a parte que mostra todos os participantes do... Bom, veja, eu acho que vocês devem estar me ouvindo também aí, né? Então aqui é uma tela que mostra, por exemplo, como é que funciona a rodada, né? Cada linkzinho daqui é uma empresa, né? E aqui, então, você vê todas as empresas que estão participando daquela rodada. E aí, aqui, a partir daqui, vão começar a ter os matchmakings, as reuniões de negociação, que você tanto pode fazer os agendamentos a partir do que você enxergar aqui. Então, cada blocozinho desse daqui, na verdade, quando você entra, tem lá as informações da empresa, tem o portfólio da empresa, os produtos que ela vende, o que ela compra, os interesses. Mas também, através da tecnologia, você pode ter o agendamento via sistema, né? Então, o próprio sistema faz o entrelaçamento dos interesses entre as empresas e pode sugerir as reuniões, ou você faz o seu agendamento das reuniões com as empresas. do evento e acessar suas reuniões. E aí, acessando a reunião, você entra nessa tela aqui, por exemplo, que você vai ter lá, então, a interatividade entre você e a outra empresa, e aqui você pode mandar documentos, você pode mandar amostras, você pode, enfim, mandar arquivos, e tudo isso fica registrado aqui nessas conversas entre você e aquela empresa. Com os compradores internacionais, podendo negociar, mandar apresentação e salvar as notas que fizer durante a conversa. E o showroom? No momento que decidir fazer parte da rodada, nós vamos disponibilizar acesso ao showroom exclusivo, para que a sua empresa possa cadastrar foto, capa, produtos, vídeos, descrição, catálogos e artigos. E aí, aqui, então é isso, né? Aí eu já vou até aproveitar para aqui o compartilhamento.
Então, também, assim, além da rodada, tem a parte do showroom, né? Que você, então, monta como se fosse uma apresentação da tua empresa para ter lá todos os seus catálogos, seus produtos e tal, para poder apresentar isso para o mercado, e aí quando ele entra lá na rodada, ele já tem lá todas as suas informações da empresa e tal. Agora que eu vi minha mensagem aqui, que não estava em tela cheia o vídeo, né? Mas espero que tenha dado para ver aqui, pelo menos a ideia geral da coisa. Mas a ideia é assim, o grande aspecto dentro disso tudo é que as empresas vão precisar se preparar para essa nova realidade, né? Então, assim, você vai precisar agora saber como fazer uma apresentação da sua empresa no ambiente online, porque é diferente, assim, você não vai ter agora a possibilidade de mostrar o teu produto na mão do comprador, né? Então, assim, como você vai se preparar para mostrar o seu produto através de uma tela de computador, né? Como você vai... Será que a tua empresa já está com o teu portfólio pronto no ambiente online? Será que você sabe fazer um pitch da sua empresa sem conseguir estar em contato físico ali com as pessoas, né? Então, toda essa adaptação para o ambiente online é super importante. Então, a gente tem procurado trazer bastante informação e estamos à disposição também. Olha, eu estou fazendo isso não é nada de propaganda, viu, pessoal? Porque o Instituto ele é uma associação sem fins lucrativos. A gente está realmente fazendo tudo isso no sentido de contribuir com o trabalho das empresas. Então, a gente tem procurado trazer muita informação no sentido de preparo realmente das empresas para esse novo ambiente de mercado. Então, vocês podem buscar bastante informação disso no nosso site. Esse trabalho que a Becasa tem feito através da Gislene no setor internacional, junto aí com a FECAP, junto aqui com o IBREI, está trazendo muita informação para as empresas, inclusive preparando realmente assim com passo a passo aí como fazer a sua rodada de negócio online, né? Como se preparar a sua empresa para poder entrar nesse novo normal aí, né? Então, nós estamos super à disposição, tá? E eu não vou me estender muito para a gente poder ter tempo aí para poder debater e abrir para as perguntas. Eu agradeço muito aí as apresentações. Eu fiz aqui algumas anotações interessantes durante a fala de vocês. Uma delas é a questão da empatia que o Roberto estava falando, né? A gente ouve muito sobre isso, né? Ainda mais no momento de crise que a gente está passando. E eu acho que eu só tenho que sublinhar uma coisa. A empatia não é como você quer ser tratado ou como você se sente, mas é como o outro se sente, como o outro quer ser tratado, né? E o que o outro quer, né, no final das contas. Mas eu acho que é alguma coisa que a gente precisa pensar sempre, quando a gente vai sentar numa mesa de negociação em uma rodada de negócios, que inclusive agora essa semana está acontecendo, de alimentos e bebidas com o pessoal da Apex. A gente estava conversando ontem, não é, Gislene, com o Vinícius Estrela, e eu acho que é um grande desafio nesse momento fazer esse tipo de rodada, né? Porque como é que você vai passar a experiência, por exemplo, de você experimentar um chocolate da Dengo? Não é? Ou então, como você vai passar a experiência de um tecido, então, do toque, qual que é a diferença daquele produto, né? Então, você tem que estar muito mais bem preparado na hora de você sentar com um comprador, com o seu pitch, com a sua fala, e também com todas o arcabouço que tem à sua mão para você poder fechar um negócio. Então, por exemplo, você tem um bom site, você tem um bom catálogo, né? E aí eu queria que vocês comentassem como é que vai ficar isso, né? Então, por exemplo, a Dengo, a gente ficou muito feliz que eles fizeram o PayEx da FECAP. É uma empresa incrível, né? A proposta que eles têm, inclusive de cultivar o cacau, de ter fazendas aqui na Bahia, né? Até o produto final é um produto de muita qualidade. Como é que você faz isso? Eu acho que é um grande desafio. Eu queria que vocês pudessem comentar um pouquinho sobre isso. E também a questão, daí vai também para o Maurício e para o Roberto, da interação síncrona. E a questão de networking.
Porque muitas vezes, né, principalmente agora, quando a gente tem essas rodadas fechadas, são 10 minutos que você vai ter com aquele comprador e às vezes você não vai fazer outro tipo de encontro, né, nesses lugares. Então, como é que vocês veem que esse networking vai acontecer justamente para que esses encontros incidentais que acontecem tanto nas feiras, né, aconteçam e saiam negócios, né? A gente sempre estava junto naquela feira do empreendedorismo do Sebrae, não é, Maurício? É um negócio tão maravilhoso, né? Com tantas pessoas, uma diversidade incrível de negócios. E como é que isso vai acontecer? Como é que a gente vai poder tirar proveito disso, né? Eu entendo que as feiras vão voltar muito provavelmente de forma presencial, mas vai demorar um pouquinho. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho desse novo normal. E outra coisa que eu tinha notado aqui, sobre a questão de tecnologia, são os controles remotos. Vocês lembram dos controles remotos antigos? Eu tinha uma avó que tinha uma maior dificuldade de mexer com o controle remoto, a gente colocou, assim, os adesivos do que ela tinha que fazer. E hoje, eu tenho uma Apple TV. Quantos botões tem numa Apple TV? Né? Então, a gente simplificou muito. E se vale a pena também essa simplificação, menos é mais também nessas rodadas e nesses pitches aí que os nossos empresários vão ter que fazer nessas feiras, rodadas virtuais. Obrigada. Como é que você quer fazer, Maurício? Quer começar, cara? Não, começa você, Roberto. Tá, então vou pontuar as 3 questões, vou de trás para frente, Miriam. Eu acho que menos é mais, sim. Eu acho que, como eu falei, a gente passou e ainda passa por um momento muito de enfeitar o pavão, é um momento de descoberta, então a gente vem fazendo muitas coisas com muitos features, né, muitos atributos, e o consumidor fica perdido. Né? A gente, em marketing, comportamento consumidor, existe um termo chamado choice overload, né, que é o excesso de opções, e quando a gente oferece um exagero, o consumidor se sente perdido, e muitas vezes ele abre mão, porque ele não quer se dar o trabalho de ficar pensando muito. Quantos de nós já pegou um manual para ler? A gente vai direto no YouTube, se a gente não consegue descobrir, vai no YouTube e busca um videozinho de 30 segundos para resolver aquilo. Então tem que ser simples, tem que ser user-friendly, e de novo, então a gente tem que ser empático e conhecer o nosso usuário, né? Como eu mencionei, como o Maurício reforçou também, análise de dados, né? Tudo parte de análise de dados, né? Então, ponto 1. Ponto 2, a questão dos encontros curtos. Como também o Maurício muito bem falou, as empresas precisam estar bem preparadas. Né? O tal do pitch tem que realmente ser um pitch. Eu tenho pouquíssimo tempo para convencer o consumidor, explicar ao consumidor sobre o meu diferencial. Então não adianta eu querer ficar dando a volta ao mundo, e aí nesse aspecto, a gente precisa ver, principalmente quando a gente fala de comércio internacional, algumas culturas realmente que gostam de falar demais, elas vão precisar se adaptar. Né, e direto ao ponto para explicar para aquele consumidor qual que é o meu efetivo, a minha proposta de valor central. Né? E aí, pegando o último gancho, isso vai ser um grande desafio, e eu particularmente não tenho resposta. Né? A gente viu nos últimos anos um desenvolvimento enorme do marketing sensorial e experiencial, né? O olfato, né? As texturas. Isso eu ainda não consigo explorar perfeitamente por meio da internet. Né? Em breve, a gente talvez consiga exalar, né, seja possível criar um combinado de compostos químicos ali e o consumidor sinta o cheiro no computador dele. Né? A textura eu não sei, mas a realidade virtual, ela nos ajuda a entrar nesse mundo lúdico, mas o cheiro mesmo a gente não vai sentir. Né? O toque mesmo a gente ainda não sente. Talvez dê para enxertar de alguma forma um estímulo neuronal que nos ajude, mas aí a gente está falando de Vingador do Futuro, né? São especulações que ainda não existem. Mas tem algumas soluções simples, né? Por exemplo, essa turma da Feira de Zhejiang, né? Eu estava vendo muito isso nessas transmissões, dessas lives que estavam fazendo nos stands, né? Eles estavam apresentando os tecidos e eles iam falando, olha, eu estou apresentando aqui, quem quiser, só coloca aqui o endereço, nós vamos mandar 1 metro de tecido para onde for. Mandar uma amostra. Assim, você botava o endereço lá, o cara já anotava. Ele falou, daqui eu já vou mandar 1 metro desse tecido para quem pedir. E aí o cara despachava para o mundo todo. Né? Uhum. Claro, deve ter um custo altíssimo isso daí, né? É uma adaptação a ser feita. Mas é uma adaptação, né? E você pensar também no nível de exposição que ele estava tendo, talvez é um custo que vale a pena. Compense, né? Que compense.
E tem uma pergunta aqui da Lúcia Barros Parente, ela está perguntando o nome da feira da China, que você mencionou, justamente essa feira de... Zhejiang. Se você... É difícil de falar. ZHEJING. Se entrar em ebrei.org/agenda, você acha lá mais fácil de digitar isso do que Zhejiang. Aí você tem informações lá. Eu vou ajudar aqui, Maurício, eu vou escrever aqui para o pessoal o nome da feira. Ah, pronto, mais fácil. A forma de escrever é complicadinha. Pronto. E eu acho que é interessante também entender como é que é feito o matchmaking nessas plataformas como a da Brasify, para que os empresários se preparem antes, inclusive, de fazer a sua inscrição nessas rodadas virtuais, né? Então, às vezes... A parte de matchmaking é interessante, né? Isso daí tem até um aspecto que a gente estava comentando antes, o nosso alinhamento aqui, né? Assim, uma grande parte dos negócios de feiras, né? A gente sempre fala que um grande valor na vida é o networking, né? Nessa parte de negócios, né? E realmente a gente perde muito isso nesses ambientes online, porque você não tem essa possibilidade de cruzar com as pessoas, né? Nesses congressos, nessas feiras, nessas rodadas. Você só consegue participar daquele evento específico que está ali registrado, né? Eu estava até contando para eles aqui que eu, por exemplo, participo de muitos desses fóruns internacionais, né? Esses grandes fóruns econômicos mundiais, e eu quase nunca estou dentro das salas de eventos, né? Eu estou sempre nos corredores aí, conversando com a turma, porque é onde a maior parte das interações relevantes acontecem. E agora você vai participar de eventos como esse, você só tem a sala de eventos, né, praticamente, porque é onde está tendo as transmissões, né? Então, eu estava até comentando, por exemplo, nós tivemos agora há pouco a transmissão do evento da ONU, do Global Compact de sustentabilidade da ONU, né? É um evento com um congresso mundial, internacional, nós fazemos parte como instituto, nós somos signatários do Global Compact, e esse ano foi todo online. E eles queriam, de alguma forma, simular o que seriam esses encontros de corredores, né? Então tinha uma área do site lá que era assim, encontre uma pessoa, né? Mas era uma coisa meio assustadora, porque você entrava ali, e aí a sua câmera abria e abria alguém junto, e aí de repente estava na frente de alguém e você tinha que começar a falar, assim, né? Você não sabia quem era a pessoa, então é uma coisa meio estranha, assim, então você acaba não entrando ali porque você ficava com medo de saber quem que ia aparecer ali, e você dá com cara com alguém, não sabe o que fazer, enfim. Então, assim, tem assim, uma fase de adaptação de modelos também, né? Porque você tem que saber como lidar, né, com esse ambiente. Agora, fora essa questão do cruzamento ainda assim, sem querer, né, que acaba gerando muitos negócios que a gente ainda não tem uma solução, uma coisa que é super importante, você está comentando, Miriam, assim, é essa preparação prévia, né? Esse estudo prévio da empresa antes de participar de uma rodada é super importante. Se eu vou participar de uma rodada, o mínimo que a empresa precisa fazer é dar uma olhada quem que vai estar lá, que empresas que estão, o que ela vende, qual é o interesse de cada uma, o que importa para mim, né? Fazer um filtro prévio, porque daí eu já vou para a rodada e falo assim, cara, eu quero conhecer essa. Isso já servia já nas feiras físicas, né? Porque o que acontecia muito é assim, o cara, muita empresa ia para uma feira, fala, puxa, eu vou para uma feira. Ah, que legal, vou para uma feira. Ele chega lá na feira, o primeiro impacto para quem não está acostumado é isso, ele não sabe o que fazer lá dentro. Ele entra lá, ele vê aquele mundaréu de stand e fala assim, meu Deus, aí ele fica passeando lá o dia inteiro e não faz nada. Né? O cara que vai para uma feira preparado, ele já pega o portfólio da feira antes, ele vê cada empresa que vai estar, onde que ela está localizada, com quem que ele quer falar, ele já faz a rota que ele vai traçar lá dentro. Isso é super importante. Né? Você já ter o seu matchmaking feito antes, né? O que eu vou conversar com cada um, porque isso aqui me interessa para essa área, isso aqui me interessa para essa área, isso aqui me interessa para isso aqui. Né? Então, isso é realmente relevante. A gente tem uma pergunta aqui que a Gislaine colocou, que é com relação ao fuso horário. Como é que são administradas essas rodadas? Então, essas feiras, por exemplo, agora estão sendo feitas 24 horas. Justamente pela questão de não dar para administrar fuso, né?
O evento do Global Compact também foi 24 horas. Porque como a gente no mundo inteiro, então você tinha evento que era 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, era 24 horas de evento. Aí sempre em algum lugar do mundo tem alguém que pode assistir, né? A pergunta foi do Roger Planas, e ontem a gente estava falando exatamente sobre essa questão, junto com o pessoal da Apex Brasil, na nossa reunião que a gente tem também com o pessoal da São Paulo Negócios, e o pessoal da Apex estava falando também de uma questão super importante, que às vezes a gente tem reuniões e rodadas em horários que não são usuais para a gente, e que se a gente chega atrasado nessas reuniões, nessas rodadas, a gente acaba perdendo o negócio, né? Então, olha, a gente já teve alguns problemas, né, para resolver justamente nessas rodadas, porque estava um comprador árabe do outro lado, a pessoa não entrava na rodada e a gente perdeu o negócio, né? O cara começou a xingar em árabe, desligou e não queria mais saber. Mas você pode refazer o contato ou marcar outro. Não tem isso. A pessoa não quer mais ver você depois disso, né? Independentemente do que tenha acontecido. E aí também, a gente estava até brincando da tecnologia antiga das rodadas. A gente realizou a primeira ação de exportação no PX da FECAP, e a gente tinha várias comerciais exportadoras e várias empresas que tinham sido capacitadas no PX, né? Que chegavam com os produtos, deixavam expostos os produtos, a gente tinha uma salinha de espera, e tinha uma tecnologia nada avançada, que um dos técnicos, ou mesmo o monitor, o Edson, que inclusive não conseguiu estar aqui agora, caiu a internet dele, a gente ia na sala de espera e gritava os nomes das pessoas, né? Então, Maurício do Ibrei, mesa 2, né? Então, a gente não tem mais isso, né? E a gente, inclusive, começou a falar justamente das tecnologias que conectam as pessoas. A gente usa muito WhatsApp aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos você vai mandar um SMS para a pessoa. Na China, você tem um WeChat. E às vezes as pessoas também não respondem, né? Então aí começou a ter uma piada da gente ter vários desses aplicativos justamente para tentar congregar as pessoas e fazer essa super tecnologia que a gente tinha de gritar na sala de espera quem era, né, o vendedor e quem era o comprador que estava esperando a pessoa ali na outra sala. E também não tem isso, né? Com essa tecnologia também, você tem que estar capacitado para fazer em 10 minutos o seu pitch, né? E se você tiver alguma demonstração, você também já vai ter que ter feito essa demonstração e ter testado, não testar na hora, né? Para que a pessoa que esteja comprando, né, de você, né, ou então você esteja fazendo seu pitching, que às vezes não dá negócio, para que ela tenha a melhor experiência possível daquilo, né? Então, foram essas coisas que aconteceram aí durante essa semana, nessas rodadas virtuais que estão sendo promovidas aqui. E tem uma outra coisa também que Miriam... Opa, desculpa, Maurício. Só acrescentando um detalhe que acontece também bastante assim, por exemplo, quando você vai participar de uma feira física, né, em geral, você vai acompanhado de um monte de gente, né? Então, as empresas iam lá para uma feira na China, ela ia lá com, sei lá, o pessoal da China Trade Center acompanhando, tinham lá assessores, tinham lá tradutores, tinha um monte de gente que conhece a feira, que está lá junto com ele, que está pegando ele na mão. E agora ele participa disso também sozinho da casa dele, né? Então, tem um monte de adaptações também que precisam ser feitas. Então, assim, o cara, de repente, ele entra lá na sala, ele vai fazer uma negociação e aparece o chinês na tela. E ele fala assim, e agora? Né? Então, assim, claro, a gente está criando também, em paralelo a tudo isso, todos os serviços de apoio. Só que, assim, o cara precisa saber também como acessa esse serviço de apoio, né? Puxa, como é que eu vou fazer para achar onde que eu contato esse tradutor que vai entrar junto comigo no call, que vai conversar comigo com o chinês, né? Como é que eu vou perguntar para alguém se o contrato que o cara me apresentou lá da China é um bom contrato, né? Como é que eu faço agora para mandar minha amostra que o cara pediu? O cara pediu a amostra, e agora? Como é que eu faço? Para quem que eu pergunto? Eu estou aqui na minha casa, eu tenho meu computador na minha frente, né? Então, tem um monte de adaptações interessantes aí, né? E assim, o que a gente tem procurado também no aspecto de user experience da plataforma, né? É de trazer essa facilidade de acesso a esses suportes também, né? De serviços. E ele estava falando, inclusive, disso, né, Gislaine? Dessa questão de línguas, né? Exatamente. Não, até o que eu ia comentar vem totalmente em linha do que vocês todos falaram, né? Mas até pegando o gancho, Miriam, do nosso primeiro momento, junto com a Cíntia, no dia 11,
dessa rodada aqui, que ela trouxe essa realidade para a gente, né? Porque você tem que se preparar. Eu acho que estar preparado, fazer seus testes, tentar essa questão, Maurício, de o idioma, não tem aqui o meu amuletinho, né, para me ajudar. É se preparar, se organizar, fazer de repente uma gravação com a família mesmo, de 2 minutinhos para ir treinando. Põe uma pessoa, põe o vidro, se não tiver o vidro, desculpa, o vidro não, o espelho, né, na frente e treina, justamente para tentar. Eu acho que tudo tem sempre o seu lado bom e o seu lado de melhorias, né? Acho que tanto no virtual quanto no presencial, você sempre vai ter essa realidade. O virtual traz uma possibilidade de conexão e facilidades de aproximar as pessoas da gente, pessoas que talvez não teriam tanto acesso ao Brasil e hoje vai ter acesso. E um mercado que tem tanto potencial para crescer para o mercado externo, né? Porém, também tem o seu lado, a questão dos horários, do fuso horário comentado aí pelo Roger, né? A questão, às vezes, de como administrar isso. Então, é se preparar. Né? Eu acho que também vem de encontro o que nós estamos todos fazendo aqui, né? É preparar o máximo possível, dando apoio, sim, ao mercado, aos empresários, de como lidar, né, com essa nova experiência, com esse novo momento, né? O novo normal, que não é não tão novo, né, Roberto, como você comentou, porque você se preparar para uma reunião, você ter o seu momento de como você tem que ter, tanto no presencial também, gente. É de bom tom você se preparar. Eu vou ter uma reunião com um indiano, com um europeu, eu tenho que me preparar. Existem diferenças, que a gente falou na nossa parte de cultura, que a Suzana semana passada tem, como se comportar, às vezes até na hora de você se cumprimentar. Se você não tiver devidamente preparado, você pode criar uma situação de desconforto para ambos, né? De repente pegar na mão e a pessoa, que nós brasileiros temos esse costume, né? Falamos semana passada também, Miriam, vão pegar na mão e a pessoa, aquela cultura dele, não pega na mão, ainda mais se é uma mulher, né? Porque a mulher tem uma questão toda essa. Mas eu tenho uma pergunta. Que, aliás, é o objeto da nossa live na semana que vem com a Becasa, né? Que vai ser de cultura de negócios internacionais. Exatamente. Então, assim, até eu pegando esse gancho do Maurício um pouquinho antes de trazer uma pergunta para você, Roberto, mas eu acho que essa é a ideia de todos nós aqui, né? Da Becasa, onde a gente está fazendo um trabalho muito intenso para o setor de casa e decoração, onde, assim, a gente vê que tem muito potencial, a gente tem desde o micro, da pequena, da média e da grande empresa, e que tem produtos lindíssimos no mercado, e também outros setores aqui. Tanto que todas as ações, a gente está aberto para o mercado, justamente para ajudar de uma forma geral, né? Todos precisam e vamos apoiar nesse sentido. Aí temos aí toda a FECAP, o IBRE, a SPM, São Paulo Negócios, Sebrae, né? A própria PEX Brasil, que vem fazendo um monte de ação, eles estão aí agora no olho do furacão, né, Miriam? Nesse momento de inovação, de tanta coisa nova, e tem que se reinventar. Acho que todos nós estamos nesse momento, e principalmente o mercado mesmo, né? O empresário está tendo que se reinventar. De repente, aquele que nunca pensou em produzir uma máscara ou produzir um álcool, agora está fazendo. Então, tem várias situações. Então, eu deixo aqui já o convite, né, para... Hoje não para os nossos conteúdos, né, Miriam, Roberto e Maurício. Com a FECAP a gente já tem várias outras ações desenhadas aí para os próximos meses para apoiar o mercado e os empresários, né? Inclusive a conexão empresarial, certo, Miriam? Que vem aí sendo um sucesso aí no meio empresarial dentro da FECAP, isso é muito bom. Dentro da Becasa, a gente tem aí todas as terças-feiras, às 17 horas, uma ação específica com o IBRE, passo a passo para exportação, para apoiar o mercado de uma forma geral. É pegar na mão e falar, pera, olha, é isso que você está precisando. Então, a gente conta muito, até com vocês que estão nos ouvindo, trazer sugestões, dicas, dúvidas, o que fazer. É sempre muito enriquecedor para a gente, né? Tem também a São Paulo Negócios, que está aí com rodadas de negócio, agora dia 30 de junho, aberto aí, multissetorial, tem o apoio da Invest São Paulo, com a própria PEX Brasil, aí sendo analisada até para abrir para o Brasil todo, as rodadas do Sebrae, de outras entidades, como a Becasa, que tem se movimentado nesse sentido também para os seus setores, né? Então, existe todo um trabalho, tem a FI que está se movimentando nessa parte de internacionalização também. Então, gente, tem muita gente trabalhando em prol do mercado, aos empresários,
A gente fala muito do Brasil e focamos no Brasil, sim, mas aqueles também que a gente sabe que tem pessoas em outros países que têm nos acompanhado também, né? Tivemos a Cíntia aí com o pessoal que estava lá, brasileiros estão morando na Inglaterra, mas estava acompanhando, gente de Portugal, eu já recebi conexões aqui, me perguntando, olha, quando vai ter esse conteúdo, eu quero participar. Então, gente, tem muitas oportunidades, tá? Mas, Roberto, eu tenho uma curiosidade, né? Quando a gente está falando de todo esse cenário, assim, aliás, parabéns, excelente apresentação sua, do Maurício, eu só tenho que agradecer vocês, né, por esse momento, mas eu queria entender, assim, é uma curiosidade, até algumas pessoas me perguntaram já aqui pelo WhatsApp, não foi aqui, acho que ficam mais tímidos, né, mas como fazer para ter a fidelização do comprador, né? Como agradar o comprador no momento virtual? Porque no presencial, você às vezes dá um jeitinho, né? Um jeitinho brasileiro. Mas e aí, no mundo virtual, como fazer para poder trazer esse comprador e falar, nossa, o comprador ficou feliz? Excelente pergunta, Gislaine. E como, pegando até o gancho com tudo que a gente estava falando, né, o que me preocupa um pouco nesse momento de tudo virtual é o improviso, né? Todo mundo acha, tá tão pertinho, então tudo bem eu atrasar 5 minutos, tudo bem eu só estar de chinelo, eu não me preparar. O virtual, ele vem colocando tudo de forma muito devassada, né? A gente não consegue mais tapar o sol com a peneira com uma loja bonita ou com um cheirinho gostoso. Eu sou um ferrenho defensor do lado humano, né? Eu acho que o grande diferencial de qualquer organização é a qualidade do atendimento humano. Porque a parte tecnológica é muito fácil de ser copiada, né? Eu posso contratar uma empresa dentro dos meus recursos, eu posso criar um chatbot. Se eu não tiver uma equipe engajada, uma equipe que realmente é fanática pelo atendimento ao consumidor, né, que é proativa, eu vou ser só mais um. E se eu sou só mais um, o meu diferencial vai estar no preço, e preço não é diferencial, né? O meu consumidor vai me comparar com o meu concorrente, vai olhar o mais barato e vai comprar o mais barato. Então, o que eu preciso para adquirir essa fidelidade, eu não gosto muito dessa palavra porque eu acho que, no fundo, não existe fidelidade do consumidor, e acho ótimo que não exista, porque aí eu preciso me esforçar mais como empreendedor para manter a lealdade eu acredito, né, a preferência do consumidor. Mas achar que ele é fiel, que ele só vai consumir de mim, comprar de mim e nunca vai comprar de outro, eu acho que não. Então, para eu adquirir, para eu construir, acho que é uma palavra mais correta, essa lealdade, eu preciso estar muito preparado para ajudar o consumidor em todo o processo dele. Daí o crescimento de uma área nas organizações chamada Customer Success. O meu foco tem que ser que o consumidor tenha sucesso no objetivo dele. E aí, primeiro, então, eu tenho que entender qual é o objetivo qual é a necessidade do consumidor, para realmente alinhar o que eu estou entregando àquela necessidade, e não simplesmente empurrar o que vai me gerar uma comissão maior, empurrar o que está parado no meu estoque, empurrar algo que eu acho que é bom para mim. Então, essa compreensão do que o consumidor quer, essa transparência, e, de novo, acima de tudo, a proatividade, eu acho que são essenciais. Proatividade no sentido de, eu sei que vai dar um problema, eu sei que vai atrasar a entrega, eu sei que eu não vou conseguir entregar naquele tom de cor, avise o consumidor com antecedência. Não espere chegar no consumidor para ele reclamar e aí eu ser reativo, né? A empresa reativa, ela cada vez mais perde espaço, né? Agora, é duro isso, né? Eu reconhecer de antemão que eu errei ou que eu vou errar, mas são essas construções de confiança que realmente vão fazer a diferença, né? Do mesmo jeito que eu me relaciono com amigos e com familiares com base na confiança, com base em me sentir bem com aquela pessoa, eu cada vez mais como consumidor, eu vou me relacionar com marcas nas quais eu acredito, nas quais eu confio, né? E acredito não só para mim, né? A gente vê também cada vez mais os consumidores se preocupando com todos os impactos, né? As externalidades. Então a empresa que não vai fazer mal para o meio ambiente, não vai fazer mal para os bichos, não vai fazer mal para os velhinhos, não vai fazer mal para as crianças, vai ter uma diversidade de orientação sexual, cor de pele, gênero, tudo dentro dela. Ou seja, a gente pode extrapolar muito mais, mas de novo, eu acho que é o lado humano que realmente vai diferenciar. Essa é o desafio das empresas. Olha, eu tenho que até comentar com você, Roberto, que essa pergunta, ela
representou aqui alguns comentários de algumas pessoas que estão nos ouvindo, né? Então aí tem a questão um comentário, inclusive, do Roger, que acabou de fazer uma pergunta que a Miriam trouxe aí, né? A questão do lado positivo do virtual, né? A questão da agilidade, do presencial, mas isso também traz uma questão que é complicado no virtual mostrar tudo isso, né? No virtual você acaba, às vezes, não, o período é curto, não é, o time é curto, que a Miriam falou, 10 minutos, no máximo 15 minutos que você tem ali para uma negociação, você tem que apresentar produto, você tem que apresentar a sua empresa, você tem que falar de tudo, né? Então, curto tempo. Então, assim, além do preparar, você tem alguma outra dica, além, de repente, desse momento tão, assim, tão precioso, time tão precioso, mas você tem que fazer a diferença? Eu acho que sim, a dica é, em parte, é o que eu já falei. Eu acho que nesse preparo eu tenho que ter absoluta clareza e convicção de no que eu sou diferente dos meus concorrentes. É a proposta de valor. Porque ali em 10 minutos eu tenho que convencer o consumidor de que o meu produto vai resolver o problema dele de forma superior ao que os meus concorrentes fariam. Então é isso, é muito uma autorreflexão. E aí, de novo, não adianta ser só bonitinho, não adianta ser uma embalagem bonitinha se eu não entregar o que o consumidor quer. E só sem me estender muito, quando a gente fala de qualidade, né, na questão da proposta de valor, Gisane, a gente precisa entender que qualidade é um termo muito fluido. Para uma pessoa, qualidade pode ser durabilidade, para outra pode ser confiabilidade, para outra pode ser relacionamento, para outra pode ser estética, para outra pode ser status. Então, eu preciso entender para aquele mercado que eu quero atender, né, e eu posso atender todo mundo, mas se o meu foco for todo mundo, eu não vou fazer bem feito para ninguém. Então eu preciso escolher bem o consumidor, entender o que esse consumidor valoriza, né, a percepção de valor na cabeça dele, porque percepção de valor é subjetiva, então tem que ser para aquele cara, e aí sim eu vou destacar isso naqueles 5 minutos. E aí eu vejo algumas pessoas falando, não, mas B2B é racional. Ok, B2B é racional, mas quem vai comprar é uma pessoa. Então você precisa conhecer aquela pessoa que está representando aquela organização e convencê-la. Então, o lado humano sempre vai existir, e então conheça bem o seu produto e destaque a sua proposta de valor com seu diferencial. Eu acho que esse é o centro. Se você consegue fazer isso, você já vai estar à frente de um monte de gente. Você vai ter o seu diferencial. Muito bom, obrigada. Bem, o pessoal aqui está agradecendo e elogiando, viu, a todos, né? Bom. Aí tem um comentário aqui da Ana Lúcia também, né? Que ela fala do desenvolver o acolhimento virtual. Se de repente não seria isso. Até uma pergunta com um comentário. Né? Não sei o que vocês querem comentar sobre isso. Eu sei que o nosso time está bem ali também, né? A gente já até passou do horário, mas as pessoas começarem agora a interagir, isso é bom. A gente está vendo o engajamento, né? Acho que é isso que a gente também busca. Eu não sei, a questão do acolhimento virtual, claro, envolve um monte de coisas, né? Até a gente teve a live essa semana aí falando da parte do marketing virtual, né? Mas falando da questão das rodadas, né? Eu acho que o Roberto comentou o aspecto das pessoas e do engajamento da pessoa da tua empresa assim, tem uma dificuldade muito grande assim no ambiente empresarial, que é acho que talvez um dos maiores desafios é você conseguir bons profissionais, né? Que realmente se engajem e que comprem e vistam a camisa da tua empresa. E o que a gente tem percebido bastante, assim, nessas rodadas e nas feiras agora, né, principalmente nas feiras online, né? Essa diferença, assim, entre o cara que está lá e que é o cara da empresa, que está vendendo a empresa dele, e o cara que é um funcionário que está contratado para fazer a live da empresa, né? Porque é completamente diferente, né? Tem o cara que está lá, puxa vida, eu tenho que ficar agora 24 horas na frente desse vídeo aqui, falando com gente no mundo inteiro, e ele está lá, olha aqui, meu tecido, tá vendo? Mais uma vez, estou apresentando de novo a mesma coisa, que eu não aguento mais. Né? E tem o cara que está olhando e fala assim, caramba, tem 200 pessoas me vendo falar, eu preciso mostrar isso aqui, né? E o cara tem aquela energia e contagia. O outro que está lá, mas você não para um minuto na frente do cara. Você não consegue ouvir ele falar, né? E assim, né? E não tem técnica de venda, não tem sistema, não tem nada que você possa fazer que vá fazer o engajamento, né? Então, quando você fala de acolhimento virtual, também tem esse aspecto que é ultra relevante, porque, assim, apesar de tudo, é o que o Robert falou, são relações humanas, né?
E o ser humano, ele precisa dessa interação, nem que seja no ambiente online, né? Você precisa, no mínimo, ter um mínimo de engajamento ali, ter uma troca, né? Então, pode até ser pior o produto do outro, mas o cara vai querer fazer negócio com o outro, porque ele sentiu ali aquela empatia, ele sentiu ali a atração, sentiu que o cara tem prazer de mostrar o produto dele, né? Às vezes a especificação técnica ele nem ouviu direito, mas o que o cara falou meio ruim, mas ele viu o gosto que ele tem pelo produto, né? Isso tem um valor muito grande. Assim como o Roberto deu o exemplo da Dengo, ou então o seu exemplo, Maurício, daquela feira que as pessoas eram colocadas dentro da própria indústria, né, para ver como é que acontecia o processo, o que eles estavam vendendo, enfim, até o Edson, ele não está aqui, mas ele deu também, ele estava na Canton Fair, e ele falou que uma das demonstrações que aconteceram foi de uma bicicleta motorizada, e que as pessoas estavam num galpão, e aí eles mostraram justamente o desempenho daquela bicicleta motorizada, e que isso fez diferença para ele, né, na hora de ele ouvir aquele pitch, ele foi como comprador, né, na Canton Fair. Então, essas coisas fazem com que a gente tenha um melhor relacionamento, justamente, de comprador e vendedor no B2C e no B2B. Né? Eu acho que as empresas também estão aprendendo muito, assim como a gente que é consumidor. Então, no começo da pandemia, por exemplo, eu acabei me relacionando com alguns chatbots, eu acho que vocês também, né? E é incrível você ver como o B2C mudou, né? Então, eu fiz 2 interações com um banco pelo WhatsApp, uma logo em abril e outra agora nesse último mês. Mudou completamente. Eles viram que eles não, por o chatbox, eles não iam resolver todos os meus problemas, ou os problemas das pessoas que eram clientes daquele banco, e eles colocam um atendente para conversar com você. Isso faz toda a diferença. Outra pessoa, né, conversando com você não está conversando com uma máquina, né? Só. Não dá. Chatbox dá desespero de conversar com máquina, né? E eles aprenderam isso, né? Eu me nego, se eu mando mensagem vem automático, eu já nem respondo. Não importa se é bom, se é ruim, eu não respondo, eu me nego. Somos dois. E aí eles mudaram justamente a experiência do cliente, mas olha, foi ótimo ter essa conversa com vocês, a gente se sente justamente inserido no meio disso tudo, né, como consumidor, então como comprador nessas feiras, não, então como vendedor, de repente, dos nossos produtos, dos nossos serviços. Eu espero que continue essa rede que a gente fez durante essa crise toda, né? A gente estava conversando com a professora Suzana Bandeira na última semana, ela falou do Guanxi, né? Que é justamente essa rede de relacionamento que os chineses têm. E eu acho que depois que isso tudo passar e a gente conseguir se reunir, que esse Guanxi seja ainda mais forte e que a gente tenha muito mais negócios ainda para fazer. Eu agradeço muito a oportunidade da AB Casa, agradeço o Edson da Trade for All também, agradeço o professor Roberto Falcão, o Maurício Trzac do Ebrei. Foi um prazer estar com vocês aqui, bater esse papo sobre justamente a experiência aí do consumidor. Olha, obrigado, eu tenho que tudo que você disse, acho que eu reforço e falo que acho que depender de nós aqui, de todos aqueles que já tiveram com a gente nas semanas anteriores, vamos ter sim. A ideia é continuar. Eu acho que tem muita coisa para ser feita ainda. Cada bate-papo aqui, eu não paro, né? A minha cabeça ela é um pouquinho, ela é rápida, mais rápida às vezes do que eu. Então, assim, cada contato, a cada momento, assim, com vocês, ou até nas terças-feiras com a gente, Maurício, você fala, poxa, quantas oportunidades e como é importante essa conexão, né? Como é importante, é mundo, né? Não é nem só o Brasil, somos todos nós. Eu disse, tem pessoas de outros países assistindo a gente, às vezes nem tão perto, mas bem de longe. Isso é muito bom. Então, eu acho que temos sim, e vamos continuar, pelo menos acho que depender da gente, Miriam. Eu acho que eu falo por nós duas, porque a gente tem esse perfil, né? O Maurício e o Roberto já deu para perceber também que sim, é da mesma forma, mas também, de repente, ter também no presencial. Então, acho que tem muita oportunidade para todos, e principalmente na concretização para os empresários efetivar os seus negócios, né? Virtualmente e também presencialmente, como já vinha acontecendo. Acho que esse é o foco. Eu agradeço muito cada um de vocês, né, por esse momento, por essa manhã. Também agradeço aqueles que já estiveram com a gente nas semanas anteriores. E falo, fica aqui
não é o fim, é um começo. E também convido já todos para participar com a gente nas próximas programações, né? Nas terças, já com o Embraer já sendo divulgadas. E em julho, agora a gente inicia também com o pessoal da SPM, Diego Coelho vai estar com a gente aí no dia 1º de julho já. Acho que vem um conteúdo bem interessante, então já convido todos. E com a gente, com certeza, com a FECAP a gente tem muita coisa ainda para continuar, né? Tem muito trabalho para ser feito. E contem comigo, né? Estou à disposição. Agradeço também toda aquela equipe que às vezes não aparece junto com todas as pessoas que estão nos vendo, né? Que é o pessoal do marketing da Bicasa, o pessoal do marketing da FECAP, do Ibrei, toda uma outra equipe que aqui somos alguns, tem muito mais gente trabalhando aí em favor a todos, não é isso? Obrigada. Obrigado pelo convite, foi um prazer conversar com vocês, obrigado pela audiência aí também. E é isso, vamos pensar em outros projetos, eu acho que é isso, um momento de união, todo mundo se ajudar e os empresários precisam muito disso. É um prazer, gente. Com certeza. É isso aí, Obrigada, pessoal, foi um prazer, estamos juntos, contem conosco sempre. Obrigada, gente. Um grande abraço, um bom restinho de semana para vocês e até a próxima. Um beijo. Até. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.